Paz do Senhor Jesus. O estudo que eu gostaria de trazer hoje é sobre Mateus capítulo 13, versículo 31. Nele, o Senhor Jesus ele fala o seguinte, a parábola do grão de mostarda. E é apenas dois versículos. Gostaria de ler aqui. E diz o seguinte, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, o semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Tem muitas interpretações e visões que a gente pode tirar daqui, certo? Mas eu gostaria de frisar apenas duas coisas: consistência e foco, ok? Quando o Senhor Jesus ele trouxe essas parábolas, certo? Ele trouxe de acordo com o perfil das pessoas que estavam escutando e elas estavam bem habituadas. Aliás, a sociedade era rural, certo? E o perfil das pessoas que estavam escutando ele eram pessoas que sabiam do campo, estavam acostumadas com o plantio, com colheitas. Tudo girava em torno da agricultura, né? Pelo menos a sobrevivência. O pão vinha da agricultura. Então, quando o Senhor Jesus ele traz um exemplo desse, de algo que é banal para o dia a dia, a preciosidade da verdade contida nela pode ter sido desapercebida, porque é algo tão corriqueiro, tão comum, que a gente não dá a devida atenção, a gente não dá a devida apreciação. E quando a gente não aprecia adequadamente, a gente corre o risco de perder o ouro que está escondido nesse campo, certo? E, bem, eu acho que cada um poderia dar uma visão diferente, certo? Desse mesmo texto. Mas eu gostaria de trazer algo mais sucinto, certo? Quando o agricultor ele lança semente, ele está vislumbrando uma colheita. Ele está jogando uma semente, mas ele está olhando para o futuro. Ele está vislumbrando o momento que ele vai colher daquela semente. E no momento que ele está ali, cavando um buraco, jogando, ele vai ter um gasto de energia muito grande. Ele vai estar ali sol a sol, com uma disciplina, regando aquela plantinha diariamente, cuidando. E ele tem aquela paciência e disciplina até chegar ao objetivo, que é o quê? A colheita, certo? A colheita. E diferentemente de você plantar um grão de mostarda, que você sabe qual o fruto que você vai colher, quando você planta para o reino de Deus, essa clareza do que vai ser colhido não é tão evidente, porque agora entra em xeque de acordo com o que você espera de Deus. Qual é a sua expectativa em estar agindo, obedecendo ou não a palavra? Vou dar aqui dois exemplos, tá certo? Um, quando você não tem, vou dizer você, mas de uma forma genérica, certo? Quando não se tem aquela expectativa do que a gente está plantando, a gente corre o risco de fazer as coisas de uma maneira indisciplinada, certo? E isso incorre numa, numa imperfeição, tá certo? Na produção das coisas. As coisas não vão ser feitas com excelência, certo? O Senhor Jesus ele disse: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, mas aquele que é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Em termos práticos, se eu estou querendo viver o reino de Deus, eu tenho o seguinte mandamento: você não deve mentir, certo? E nesse processo de, eu sei que eu não devo mentir. Só que aí no dia a dia vem uma situação que você se vê naquela conveniência de faltar com a verdade para se ver livre de uma situação. Pode ser num telefone dizer que eu não estou aqui, ou inventar um compromisso, ou fazer alguma coisa para você descartar geralmente algum compromisso que você não tem interesse. E essa mentira, tá
certo? Ela tende a ter o seu peso negativo diferenciado, ela tende a ter o seu odor mais aplacado, porque as consequências daquela atitude aparentemente não são tão graves assim. É diferente você mentir por um compromisso que, sabe-se lá, é irrelevante, não vai trazer nenhuma consequência para a pessoa que está lá recebendo não, ou você mentir em um julgamento, em um tribunal, tá certo? Você pode estar aí influenciando uma decisão muito séria. Contudo, para Deus, para o reino dos céus, a situação é a mesma. Entendeu? Você não deve mentir. O que nos padrões de quem não tem uma visão do reino, o padrão é diminuído. Por quê? Porque a expectativa que ele tem, que é nada, digamos assim, ele não está tendo uma expectativa, ele está obedecendo o evangelho por conveniência social, política, de alguma maneira. E essa conveniência dele vai fazer ele relativizar as coisas. Uma hora vai ser interessante, outra hora não, então tanto faz. E isso vai fazer com que a semente fixe a qualidade lá embaixo, a colheita vai lá embaixo. E o reino dos céus é o seguinte: o que é o reino dos céus? Será que é Jerusalém, Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, né, como está lá em Apocalipse? Ou aí é que eu vou colocar: qual é a sua visão de reino? Em termos bem simples, para mim, o reino é o lugar onde Deus reina. Desculpe. É o lugar onde Deus reina, onde Ele governa. Quer faça chuva, quer faça sol, quer seja uma coisa simples ou complexa, onde Deus reina. E se Ele está reinando, se você está sendo fiel aos mandamentos do rei, está aqui. Esse é o reino, certo? Essa é a semente que vai se desenvolver, certo? Que vai. Você pode não mensurar o seu crescimento dia a dia, mas o Senhor Jesus, ele sabe aqueles que são fiéis a ele. E ele diz: olha, aquele que me negou diante dos homens, eu vou negar ele diante dos anjos de Deus. E aquele que foi fiel, também eu vou confessá-lo diante dos anjos de Deus. E ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O Senhor Jesus sabe os que são dele. E o reino de Deus, ele é construído nas pequenas coisas. As pequenas, mas inegociáveis ações. Nos seus pequenos e inegociáveis princípios. O segundo detalhe que eu queria trazer é justamente com relação a essa explosão com relação à prática de Deus quando a gente discerne isso. Porque a semente, ela é algo discreto, tá certo? Então, ela pode ser, ela vai ter o seu crescimento discreto. Então, quando você não resolve não mentir no telefone, aquilo ali é algo que você vai fazer certo e vai ser um crescimento discreto, certo? Só que a nossa expectativa, às vezes, é de algo imediatista e explosivo e grande. E tem um exemplo disso aí, bem prático. Quando Gideão, Deus ele chamou Gideão para expulsar os midianitas, né, que iriam invadir Israel. Essa história está lá em Juízes, depois você pode, se tiver curiosidade, ler. Mas, resumindo, o que aconteceu foi o seguinte: quando Deus chamou Gideão, Gideão fez uma prova de Deus. Certo? Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor está falando isso mesmo comigo, faz com que esse tapete fique molhado. Ele botou o tapete lá, do lado de fora de casa e falou, pediu para Deus que se for da vontade, se Deus estivesse falando realmente com ele, que aquele tapete ele não amanhecesse molhado. E no outro dia ele pediu o seguinte, no outro dia tudo ao redor estava molhado e o tapete seco, e em seguida ele pediu uma nova prova de Deus e pediu o contrário, e Deus fez o contrário. Tudo estava seco e o tapete estava molhado. Resumindo, é isso. O importante é que quando ele caiu a ficha de que Deus estava falando com ele, quando Deus estava falando com ele, ele percebeu, agora é Deus, de verdade. Deus falou comigo isso aqui, eu vou obedecer. Então, o que é que Gideão fez? Ele tinha um altar